Olá, tudo bem? Agora eu quero ensinar para vocês como fazer moti. Moti é um bolinho de arroz. Às vezes temos um bolinho de arroz sem o recheio e tem aqueles que tem um recheio do doce de feijão, que se chama anco. Hoje eu vou fazer um que não vou fazer o bolinho em si, eu vou fazer uma forma mais prática. Depois eu ensino como comer isso também, porque para o nosso dia a dia nós não vamos comer sempre um bolinho recheado com doce. Vamos fazer um que a gente põe na assadeira. Eu gosto de usar essa forma de silicone. Se não couber tudo ali, eu tenho uns pequenininhos também. E vamos assar no forno em banho-maria. Você já é inscrito no canal? Se não é, por favor, se inscreva e ative o sininho. E também, se o conteúdo do meu canal tem sido bem útil para você, então considere a possibilidade de ser um colaborador, sendo um apoiador com pequenas contribuições mensais. E também me siga no Instagram. Agora tem um hashtag Cozinha Experimental KT, que eu publico lá as coisas que estou fazendo experiências. Então, até por curiosidade, é bem legal ver o que eu ando fazendo. Aqui eu uso o arroz motigome, o arroz glutinoso. Esse é um arroz importado. Normalmente a gente não usa o arroz importado. É só mesmo esse ano porque pela falta de arroz de produção nacional. Tem o de produção nacional, né, arroz motigome. Tem um que é, até aquele um serve um arroz que é partido, que não é um arroz tão inteirinho assim. Ele é mais em conta e dá para fazer muito bem o moti. Então eu já deixei esse arroz de molho 4 horas, mas é bom deixar pelo menos 2 horas. Eu vou escorrer toda a água para vocês perceber quanto de água eu vou colocar aqui para bater, tá? É só arroz e água, não vai mais nada além disso. Vamos ver. Na verdade, eu mesma não tenho uma medida exata, porque sempre vou fazendo a olho. Vamos colocar aqui meia xícara de água. Tá muito mole. Então eu coloquei 2 xícaras de arroz e 1 de água, e um pouquinho mais, mas eu acho que esse daqui foi excedente. Agora vamos fazer direto então, 2 medidas de arroz. Essa medida da água varia muito conforme o arroz, conforme o tempo que você deixou o arroz de molho. Então, ter o cuidado de sempre ir olhando a textura aqui. E agora, nesse momento, o importante é misturar bem, bater bastante essa massa. Se acontecer de você exceder um pouco na hora de pôr a água aqui, o que você pode fazer? Você pode colocar esse conteúdo todo num saco de tecido ou de voal, assim, para coar os alimentos, aquele saco que você tem, amarra ele dentro do saco e deixa em cima de um pano de prato seco, limpo, descansando um pouco. Logo ele vai perder o excesso de líquido. Você tem que ficar de olho, senão fica muito seco, tá? Então essa é uma grande dica de como fazer isso, porque é difícil essa quantidade. Se você quiser testar a textura dela, se tá bom ou não, a maciez, você pode colocar num bowl e colocar no micro-ondas por 30 segundos, 1 minuto, e ver como que está, se está muito duro ou está muito mole.
Tá bem? Isso é um teste também que a gente faz. E agora vamos colocar na assadeira. No caso aqui eu estou usando uma de silicone, não precisa passar nada. Se você usar uma travessa de vidro, aí você passa, unta com manteiga ou com óleo de coco, assim. Se você usar a travessa de alumínio, então também tem que untar. Aí na hora de tirar fica um pouco difícil de descolar. Aí você já esteja com amido de milho por perto, aí vai afastando e colocando amido de milho. Agora se você usa um assim de silicone, é super fácil, você vira assim e tira tranquilamente, super fácil. Eu vou levar ao forno, normalmente eu acredito que 40 minutos vai dar, mas em todo caso eu digo para vocês depois. O forno é no fogo médio, assim, ali vou colocar água quente ali, no fogão. Agora eu vou colocar no forno, mas antes eu fui lá testar a textura da massa aqui, se tá boa, porque eu não sou nenhuma louca para arriscar esse arroz que é tão caro. Aí tava tudo bem, então vamos pôr no forno. Cuidado, muito cuidado nessa hora. E vamos colocar água quente, não precisa muito. Vamos forrar o fundo e um pouquinho mais, tipo 1 centímetro é suficiente. É só mesmo para não queimar o fundo. Já está no fogo médio, beleza. Vamos ver aqui. Foram 50 minutos. A gente tem que olhar aqui na parte do meio, se já está cozida. Não pode estar branco. Já está bem cozida. Vou deixar esfriar com calma. Está muito quente. O nosso moti está pronto. Já está frio. Olha que beleza. Que quando está quente não dá para encostar nele. Opa! Eu estou passando amido de milho. Amido de milho para não grudar. Porque esse é o arroz glutinoso. Ele gruda muito, muito, muito. Vou cortar. Não muito largo, então eu vou cortar em 4. Um centímetro, 1,2, por aí. E assim eu vou continuando a cortar e depois nós vamos ver como que nós vamos comer. Como que a gente vai preparar. Quero mostrar aqui os motis que já foram todos cortados. Tá lindo, branquinho. E nós vamos grelhar agora nessa chapa. Assim, logo que ele ficou pronto, é melhor fazer assim na chapa, sem óleo. Mas depois, no dia seguinte, tal que o moti fica mais seco, aí a gente pode fazer frito também. No óleo bem novinho, limpo, coloca um pouco de óleo, forra a frigideira com um pouco de óleo no fogo baixo
você vai fritando ele um pouco, aí fica muito bom. É sempre usar frigideira, ou essa aqui é uma chapa bem grossa, tem que ser grossa, pesada, que aí grelha melhor. É um bolinho de arroz sem glúten, para quem não pode glúten, é um lanche muito bom. Café da manhã. Já vou desligar o fogo. Enquanto ele vai chegando ali, vou mostrar. Nós vamos fazer um molho com shoyu e açúcar. Muitas pessoas fazem puro shoyu e açúcar. Eu prefiro colocar um pouco de água também para diluir, para não usar o shoyu tão puro e salgado. Então eu vou fazer assim. Aqui tem 3 colheres de chá de shoyu, 3 colheres de chá. Aqui tem 3 colheres de chá de açúcar. E eu coloquei aqui 6 colheres de chá de água para misturar. Esse shoyu é Kikkoman importado. Aqui está escrito, olha, naturalmente fermentado. E aqui está escrito que não contém glutamato, não contém adição de açúcar e não contém glúten. Informações importantes aqui. Ele é muito delicioso. Então vai ficar um molho docinho, com sabor do shoyu e não tão salgado. Nós pegamos um mochi assado e vamos colocar o molho. Eu gosto de amassar assim, para pegar bem o molho. Olha, tá muito delicioso, gente. Isso com uma xícara de chá verde. Então é isso, mochi, feito ele, né? 1 quilo de mochi, arroz mochigome, arroz glutinoso, deu 1,8 kg de mochi. Esse mochi lindo, lisinho, ok? Então agora você já sabe fazer o mochi. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Você pode colocar esse num bolzinho de vidro. Acontece que o meu microfone está por baixo da mesa. Eu estou passando...